Então, doutor, eu queria saber sobre uma situação. Meu cartão, ele foi clonado. Tava acontecendo várias compras dentro do Brasil inteiro. Eu moro no Rio de Janeiro, mas aí tinha compra no Sul, tinha compra no Nordeste, tinha compra em vários locais do Brasil. E eu queria saber o que eu preciso fazer para conseguir entrar com uma ação ou resolver esse problema. Olá pessoal, eu sou o James, advogado da Travassos e Jaldi Advocacia, com experiência no mercado há mais de 20 anos. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Bom, primeiramente, quando se trata de situações bancárias, principalmente em direito do consumidor, o banco ele tem responsabilidade, para com seus clientes e associados de proteção em questão de disponibilização de dados e coisas nesse sentido. Quando vem uma demanda referente a uma situação semelhante, o que que nós entendemos? Que houve ali uma falha de prestação de um serviço de uma instituição, uma empresa, no caso o banco, para com o cliente. E isso, o banco ele é responsabilizado, então ele não pode deixar com que isso aconteça. Ainda mais em uma situação que se fere os direitos do cliente, ele lhe imputa ali, de certa forma, um dano que nós chamamos de dano material. Quando o dinheiro do cliente, ou um patrimônio ou algo assim foi atingido. Então, nesses casos, instruir o cliente para que ele junte todos os documentos comprovatórios possíveis. Por exemplo, houve um caso que eles estavam literalmente no seu período de férias, na praia, festas em regiões do Brasil de uma forma geral. E esse cliente, já tendo uma espécie de cuidado nesse tipo de situação, filmou e, conjuntamente a isso, disponibilizou os prints das cobranças em específico que estavam acontecendo em outras regiões do país. No Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, em São Paulo, regiões que, obviamente, não tem possibilidade dessa pessoa estar, porque ela estava na praia, obviamente. Instruindo esse cliente, ele juntou documentações como prints do cartão físico, vídeos e prints desse tipo de situação que comprovasse que o cliente estava em um local totalmente distinto de onde estavam sendo feitos esses débitos do cartão dele. Outras questões que a gente sempre instrui o cliente é tentar resolver esse tipo de situação administrativamente e só em última situação, em última possibilidade, sim entrar com uma ação judicial. Então, nesses casos, a gente pede que esse cliente junte todo tipo de prova de que ele tentou a resolução desse problema de forma administrativa, como, por exemplo, contato com o próprio banco, informando aquela situação, protocolos de atendimento, numerações, coisas nesse sentido, e-mails de reclamações que ele possa ter feito diretamente ao banco, até mesmo as cartas escritas que a gente fala em situações bancárias que você faz diretamente e fisicamente na empresa, na instituição. Outras questões administrativas que a gente sempre instrui o cliente a estar buscando é justamente também o protocolo nos órgãos competentes para resolução de conflitos, como o próprio PROCON, o PROCON regional, da onde você estiver, que com uma reclamação diretamente nesse PROCON, existe uma espécie de obrigação da instituição de estar ali respondendo de uma maneira bem fundamentada aquela reclamação que você faz. Então é até uma estratégia viável para saber o que o banco em si ele está alegando sobre aquela situação. Porque às vezes com protocolos de atendimento inicial, tentar as tratativas diretamente com a instituição e o banco, às vezes não são resolutivas, né? Às vezes o banco ele não dá o devido atendimento àquele cliente. Às vezes nem começa ali uma tratativa, o que a gente sabe que é a realidade do país quando se diz respeito a esse tipo de situação. A reclamação do PROCON, ela força a empresa a te responder de alguma maneira. E se não o fizer, o judiciário, de uma maneira geral, ele já entende que já foi atingido todas as tratativas e tentativas necessárias para que você tentasse resolver de uma maneira administrativa e, consequentemente, já possibilitando a entrada judicial. Se você não preenche esse tipo de requisito, digamos assim, e tentar uma ação diretamente, o próprio juiz ele já trava o processo e diz que você tem que tentar primeiro essas outras formas anteriormente. Bom, questão de documentação que a gente sempre instrui são essas, em específico,
e qualquer outro tipo de prova contundente que possa vir a existir. Por exemplo, prints de Instagram, de redes sociais, eles podem servir como provas nesse momento. Ô, doutor, story faz sentido a gente guardar também? Sim, sim, não. Story, principalmente quando se trata dos stories do Instagram, por exemplo, que você ainda tenha a condição de editar colocando data, hora, local, é uma coisa que ajuda muito em questões de provas documentais. Até porque você não consegue ali, em alguns casos, né, burlar aquela situação. Eu já vivi várias situações de clientes nossos que ele conseguiu, eu pedi que ele nos disponibilizasse esses prints, né, desses stories, e nós conseguimos ter êxito justamente por conta disso. O juiz, inclusive, ele na própria sentença da decisão do processo que nós tivemos um que foi favorável, né, para nós, que a gente teve êxito, o próprio juiz ele alegou que os prints do Instagram foram muito fundamentais para essa questão, que eles eram, de certa forma, corretos, totalmente concisos, né? E é uma coisa que ajuda muito. Certo. Entendido. Agora acho que já pode ir pro final. Esse foi o melhor vídeo já feito da sua vida. Sobre essa bosta aí, né? Vai. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, curte, compartilha com alguém que passou por uma situação parecida ou que tem interesse nesse conteúdo. Isso ajuda muito a gente aqui para trazer mais conteúdos para vocês, informativos e úteis, até para a defesa de vocês, consumidores. Nós também deixamos aqui embaixo um link para dúvidas, se caso alguém de vocês tiver, pode entrar em contato com a gente que a gente vai estar esclarecendo tudo para vocês.